Ninguém dormiu não, né? A música é bem tranquilinha, mas dá uma suavizada no nosso dia, né? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre o capítulo 31 do Fonte Viva, que são os lavradores. É a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí o que o Emmanuel nos fala? Ele classifica os lavradores em várias classes, né? Então nós temos os que exploram o campo através de rendeiros sem nunca tocar nos solos com as próprias mãos. Os que relegam a enxada à ferrugem. Os que fiscalizam a plantação do vizinho. Os que falam despropositadamente com referência à inutilidade mil. Os que acusam a terra como incapaz. E os que alegam indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Então eu fiquei olhando para esses tipinhos aqui, né? Aí cheguei à conclusão seguinte: eu me encaixo em todos, gente. Graças a Deus não é todos ao mesmo tempo, é cada um cada um em certos momentos, né? Então em alguns momentos eu entrego o meu serviço, eu terceirizo, né, o meu serviço, e eu não toco o solo com as minhas próprias mãos, né? Então eu utilizo do serviço de terceiro e fico bem tranquila porque eu arrendo, né, a minha tarefa. Às vezes eu deixo a enxada encostada e ela enferruja, alegando uma série de fatores. Ou por não ter tempo, ou por não estar disposta, por uma série de motivos eu deixo a enxada legada à ferrugem. E quem é que não fala que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Né? Então é muito mais fácil eu reparar como vai a plantação do meu vizinho, mas em momento algum eu me preocupo com o que o vizinho faz para que a grama dele esteja mais verde do que a minha. Né? Mas aí eu tenho aquela inveja porque a dele está mais verde do que a minha e eu não faço nada para que a minha fique como a minha. Tem os que falam ao tal do blá, blá, blá. Né? Fala, mas agir que é bom, necas. E os que acusam a terra como incapaz. Ou a terra não está produzindo o que deveria produzir, porque o sol não está de acordo, a chuva não está na quantidade ideal. Eu transfiro tudo, mas às vezes eu não estou colocando a água necessária para o meu plantio, não estou tirando as pragas que estão destruindo a minha plantação. Quer dizer, continuo com a minha enxada enferrujada, com os meus braços cruzados porque estou terceirizando. E os que alegam indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. Não tenho tempo, não estou disposto, estou com dor de cabeça, estou cansada, depois eu cuido disso, eu tenho outras coisas para me preocupar. Enfim. Temos milhões de tipinhos, eu tenho milhões de tipinhos em mim mesmo, né? E não adianta eu querer denominar algum tipo desses para alguém que está do meu lado, ou para quem está próximo a mim, e não identificar em mim mesmo, né, todas essas características de um mau lavrador. Aí o Emmanuel diz o seguinte, ele nos fala da remuneração espiritual em outro livro, com o mesmo assunto, o mesmo tema, no
livro Perante Jesus, de 1990, ele nos dá uma outra visão, uma outra luz sobre a mesma carta de Paulo. Ele diz: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual, respectivamente. Então eu achei interessante que o Emmanuel pontua os nossos defeitos, né, os nossos tipos, as nossas classes que precisam ser trabalhadas e principalmente termos a consciência da existência delas em nós. E aqui ele fala sobre a remuneração espiritual. Então isso dá mais um alento para a gente, né, para mim, de saber o seguinte: bom, se eu cumprir a minha tarefa, o meu serviço no bem, qual é essa minha remuneração espiritual, né? Como ser remunerado de uma postura, de uma atitude, de alguma forma, de algum sentimento, né, de transformação íntima e que a gente possa levar isso para outro. Aí ele fala quais são as remunerações. Acende a luz da experiência, ensina-nos a colher as dificuldades e problemas do próximo, conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de ação. Dilata o entendimento. Amplia-nos o campo das relações afetivas. Atrai simpatia e colaboração. Extingue, a pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Então, quer dizer, vamos pegar a enxada, né? Fazer esse nosso serviço do bem da melhor forma possível, porque aí vamos ter todos esses itens, né, de salário, vamos dizer assim, espiritualizantes para nós. Isso é animador, isso nos anima a dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa jornada. Aí o Emmanuel fala: quando o trabalho, no entretanto, se transforma em prazer de servir, além de fazer o serviço, eu tenho prazer em fazer esse serviço, surge um ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, porque somos nós responsáveis por todas ao cumprimento da lei, né, de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Isso é lindo, né? Isso é lindo e prazeroso de pensar que nós possamos amenizar, né, o nosso processo nas leis, né, no cumprimento da lei, cumprindo bem, atendendo ao próximo. A divina misericórdia é misericordiosa conosco mesmo, né? E tem mais. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprindo-as. De todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Aí a gente fala: bora lá, gente. Né? Vamos seguir essa tarefa do bem, porque só temos coisas muito grandiosas ao nosso favor. Né? Então, eu tenho que deixar
de ser preguiçosa em alguns momentos, de ser negligente com algumas atitudes que eu deveria agir, eu deveria alcançar o próximo, atender ao próximo, né, no servir e ter prazer nessa atitude, porque tudo vem, né, é como a lei, de causa e efeito, pelo mal que eu fiz, pela forma errada ou enganada que eu agi, ela me cobra isso de alguma forma, mas a tentativa do acerto, a tentativa de corrigir, né, em mim essas deficiências, eu também ganho, né? Então, é só ganho, eu só tenho o que receber agindo de acordo com o bem e com a lei. Então, eu achei muito interessante ter encontrado essas lições, né, esse texto do Emmanuel, porque o Fonte Viva ele foi escrito em 1956 e ele fala muito sobre postura, né? Ele cita os tipos, as classes dos lavradores. E em 1990 ele já fala sobre o ganho. Então é como se ele desse a entender, bom, agora que você já tem a consciência do que você é, né, de como você age, de como você se comporta, então essa transformação ele já mostra quais são os ganhos. Então essa diferença de tempo, né, de 56 para 1990, então quer dizer, é muito legal dar continuidade do avanço do ensinamento, né, do Emmanuel para nós, né, de como ele continua com o coração amoroso, nos passando lições tão bacanas assim, para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Vamos rolar inchada, né? Isso. Então, gente, vamos trabalhar. A gente sabe que vamos ganhar, não em espécie, mas de formas bem bacanas para todos nós. Okay? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Bom, obrigada. Obrigada, Nádia. Agora, a segunda parte, como já disse a Daniela, vai falar sobre Jesus desce do monte. Deixa eu só pegar minha cola, gente. No mesmo dia, gente, a moça que opera o computador e a pessoa que vai fazer o estudo, dá um probleminha. É a Julie? Não, vou deixar. Então, gente, boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos, né? Hoje eu vou falar desse tema que eu achei muito difícil, porque ele encerra o ponto que eu e o Rodrigo a gente vem trabalhando, né, dentro do Evangelho, que é uma sequência, né? Um dando sequência a um momento do outro, e que, portanto, a gente vai acompanhando o Evangelho de Mateus
a gente vai chegar num momento onde vai mudar um pouco, né, esse sentido que vem sendo trazido através do Evangelho. Então, antes eu queria recapitular com vocês alguns desses aspectos que a gente trabalhou, mas isso é um desenho, né, gente? Tem muito tempo, né? Rapidinho, ó, quer ver? Você corre. Vamos imaginar que essa aqui é a porção da Ásia em que acontece, tá? Então aqui é o mar Mediterrâneo. Tá certo? Aqui então, vamos fazer uma coisinha assim. É o mar da Galileia, tá? Aqui será então o Mar Morto. A gente queria situar para vocês geograficamente essa breve síntese que eu vou fazer desse evangelho que a gente vem estudando. Aqui então, ligando um mar ao outro, é o Rio Jordão. Então, mais ou menos nessa altura aqui, ó, fica Nazaré. Aqui aqui Jerusalém e Belém. Tá? Trocou, acabou a conta, né? Então, só para a gente ter essa noção geográfica, que a síntese que eu vou fazer também é muito breve, ela não é detalhada, não vai trazer todos os elementos históricos, todos os fatos, não. Só para a gente fazer, recordar um pouco, tá? E aqui é para a gente acompanhar esse movimento de Jesus até esse momento que a gente está estudando, ok? Então, a síntese que eu fiz, é o que eu fiz, né, gente? Você sabe que eu estou aprendendo, estou estudando. Então, eu peguei o Evangelho de Mateus e fui repassando, e fui colocando os fatos de acordo com cada capítulo, assim, né? Ou melhor, com cada versículo, que vai, desculpa, o capítulo, às vezes um bloco de versículos, mas o ponto principal, ok? Então, é uma síntese bem genérica mesmo. Então, é assim, ó, Jesus nasce em Belém, certo? Aí, o Egito está para cá, viu, gente? Que não aparece no mapa, não, mas o Egito é para lá, ó, tá? Quem quiser ir para lá. Não tem, doutor, Egito. Pronto. Então, o Egito é para lá. Então, quando Jesus nasce, ele tem que fugir para o Egito, né? Porque ele vai ser, então, perseguido e vai ter que permanecer lá até que avisem para ele que pode voltar. Detalhes técnicos. E depois, então, quando ele é avisado que o risco já não existe, né? Porque neste momento aqui é quando todas as crianças menores de 2 anos foram mortas, né? Ele então volta, mas agora ele volta para Nazaré. Tá dando para ver, gente? Ô, gente. Ô, Alessandra, querida, sabe o que é? Quem trocou de quadro branco lá? Sabia? Sempre uma escola, né, gente? Uma escola isso aqui, né? A gente há de conseguir. Então, o que acontece? Ele então vai para Nazaré. Vou fazer de novo. Se fosse vermelhinho, ficava melhor, mas vamos lá. Aí ele vai para Nazaré. Ele então conhece João Batista, é batizado, vai para o deserto. Isso aqui é coisa minha, tá, gente? Porque o deserto é o lado de cá, né? E depois ele vai ser encontrado lá embaixo, né? Em Jerusalém. Então, possivelmente, ele fez esse caminho aqui, né? Aqui, nesse período que ele passa no deserto, então ele passa pelas suas
provações, ele vence essas tentações, né? E de Nazaré é que ele vai para Cafarnaum pela primeira vez. Então, ele faz esse caminho, tá certo? Volta para cá e daqui vem para cá. Essa cidade, Cafarnaum, ela vai ser extremamente importante no nosso estudo de hoje, tá certo? Então, o Pastorino, em outros momentos, inclusive no texto em que ele vai analisar este capítulo em que Jesus vai para Cafarnaum, ele diz assim: a cidade cosmopolita de Cafarnaum, com grande mistura de judeus e gregos, constituía forte entreposto comercial, com ligações por terra e mar com os distritos circunvizinhos e que demandavam Orã, Tiros, Dom, Síria e Egito. Me desculpe se a pronúncia não estiver correta. Daí serem tidos os carfanaístas, pelos ortodoxos da Judéia, como livres pensadores e como heréticos sincretistas. Mas justamente por isso, o terreno era feraz para a pregação de Jesus, com almas sinceras, sem hipocrisia, podendo manifestar livremente suas crenças. A fixação da residência de Jesus em Cafarnaum, cidade do Consolador, na Galiléia, jardim fechado, que é essa região aqui, ó, se a gente dividir isso aqui mais ou menos no meio, né, a Galiléia é essa porção de cima, dá-nos a chave da atuação da individualidade enquanto encarnada no corpo físico. Manter-se em permanente recolhimento interno, mas fazer tudo o que lhe seja possível para socorrer os demais espíritos em suas aflições, no papel de consolador, embora não tirando as dores kármicas, dá a todos a força necessária para suportá-las, aproveitando-lhes todo o fruto de amadurecimento que lhes trazem ao espírito, não só purificando, como também fortalecendo e elevando a novos planos. Então, quando ele se dirige a Cafarnaum, a gente consegue perceber que inicia-se uma nova fase para ele, tá certo? Que é então essa ação messiânica, a pregação dele. Então Jesus agora começa a pregar. E ele prega muito, principalmente em Cafarnaum, mas ele faz assim, nessa região, ele passa, né, só aqui nessa região da Galiléia, ele faz um giro, onde vão acontecer as suas pregações, as suas curas, os seus ensinamentos. Ele faz um giro nessa região toda, pelo menos 3 vezes, ao longo, né, dessa história que está sendo contada para a gente. E ali vão sendo vivenciadas experiências que a gente viu aqui no nosso estudo, né, como algumas curas. Lembra do estudo que a gente fez do paralítico, que foi levado até Jesus e desceram ele pelo telhado? Em Cafarnaum, né, nesse período, né, entre outras curas também que aconteceram. E foi até interessante que eu procurei saber um pouco mais, e essa cidade ela foi escavada. Então hoje você tem o esqueleto dela, uma cidade pequena, né, onde o espaço da cidade, de convivência, de circulação, ele é muito estreito. É uma cidade que era considerada uma cidade muito simples, né, e o lugar mais apropriado para a pregação de Jesus era uma sinagoga, né? E lá, então, ele vivenciou muitos desses momentos que a gente está estudando, tá certo? Então, depois disso, ele convida Simão Pedro e André, eu estou acompanhando o Evangelho de Mateus, a serem pescadores de homens, percorre a Galiléia ensinando, pregando e curando, e com isso ele atrai multidões, né? Por essa força, pela forma, pela energia dele, né, gente? Já foi dito aqui como é que essa energia dele atingia as pessoas, né? O raio de alcance da energia que emanava de Jesus, ele era de um diâmetro extremamente grande, né, em comparação de qualquer outro humano. Então, por isso, e pelo conteúdo do que ele tratava, ele atraía multidões, né? Daniela, você conseguiu perceber a idade dele nesse percurso? Essa faixa aqui é depois dos 30, né? Já é a fase adulta dele. É igual eu falei, né, gente? Não estou contando a história toda, não, né? Aqui é só para a gente pegar um apanhado, porque eu fui, como eu falei, eu fui seguindo o Evangelho de Mateus. Então, tem alguns pontos que foram muito importantes no estudo que a gente fez e que eu queria relembrar
porque esse capítulo de hoje, ele vai fazer o encerramento dessa fase, tá certo? Então, assim, para mim, para minha forma de analisar, de aprender, ficou difícil pensar num fechamento sem buscar esse apanhado. Sem fazer esse Pensa um fechamento pegando bem. Mas eu queria até dizer isso, é porque a gente tem muita gente faltante hoje, né? Porque olha só, o chefe, inclusive, está convocado, né, a participar. Mas assim, a Lena, o Rodrigo, o Anderson, que fizeram os estudos, no que for necessário relembrar, acrescentar, e vocês também, porque às vezes vocês vão lembrando também de fatos e isso vai enriquecendo, porque realmente assim, a finalidade não é recontar toda uma história detalhadamente, é a gente fazer esse apanhado de como é que foi esse percurso, o que a gente está acompanhando. Quando eu e o Rodrigo a gente faz essa dobradinha, uma semana vai um, na sequência vai o outro, a gente está fazendo essa caminhada dele, né? Então é depois desse momento que ele entra em Cafarnaum que a gente começa então nas pregações dele, principalmente, que antes da gente entrar nas pregações, a gente veio trabalhando outros tópicos, por exemplo, as curas, né, isoladamente, tá certo? Que as curas aconteceram em vários dos momentos ali, né? E depois a gente entra especificamente nessa sequência cronológica mesmo dos fatos, tá certo? Então, mas aí você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu queria só saber se você fez uma meta de idade, porque tem esse percurso dos Entendi. 12 aos 30, né? Tem. Que a gente não sabe explicar. Eu achei um estudo de mapa, muito bacana, de mapas que foram montados conforme os períodos dele, nessa região. Então vamos mostrando, né, toda essa movimentação físico-geográfica que ele faz e vai contando em cada tópico o que é que ele fazia, o que aconteceu nesse percurso, bacana, né? E aí isso ao longo da vida dele, tá? Então aqui o que eu estou tentando fazer é uma sequência assim, igual você falou, realmente, o Evangelho não vai nos dizer o que acontecia com ele, né? Porque o foco do Evangelho é o quê? É nos contar o momento em que ele começou realmente a cumprir o que seria a missão dele aqui, né? Então, isso realmente não aparece, pelo menos na sequência que eu fiz. Ele citou o período dos 12 aos 30, não foi isso? 12 aos 30. Eu já li que nesse período ele ficou nas montanhas, com aquele povo que eu esqueci, como é que chama nesse me lembrou? Os essênios. Exatamente. Os essênios. Isso. É Nesse período. Agora, o que exatamente ele vivencia? Os essênios. Está lá estudando. Os essênios não Aprendendo com os essênios. Então a peregrinação dele seria dos 30 aos 33. Na verdade, o que mais é retratado pra gente. Intenso. E lá tudo era a pé. Então assim, tudo longe. Ele fez muita coisa em 3 anos. Ele correu um caminho não tão grande, mas que para a época É uma região, né? A gente vê assim, que ele fica concentrado no movimento dele, num certo limite aqui dessa região, que não é coisa pequena, né, gente? Fosse hoje, com protetor solar, tênis com avião adequada, treinado, fazendo essa caminhada assim, talvez ele levasse alguns dias, mas a gente não sabe as verdadeiras condições. Então, a gente sabe que ele se locomovia, né, de forma rudimentar. Então, a questão é que ele vai viver em que se considera, né, em que ele realmente está cumprindo esse papel que ele veio desempenhar aqui. É nesse período, né, é que os fatos ficam mais intensificados para a gente, que eles são mais revelados e excessivamente trabalhados, tanto é que a gente tem mais de um evangelista, onde cada qual aí vai ter sua característica que vai, no conjunto, construir uma visão para a gente, né? E acaba que mais de um evangelista, eles confirmam para a gente, né? É como se fosse uma certificação, né? A história que um reconta certifica a do outro, porque é uma forma, né, de aumentar a credibilidade. Se a gente considerar que para quem encontra aqueles escritos, você imagina você encontrando os primeiros escritos, nunca tinha ouvido falar nada, né? Você começar a considerar essa história, então é o período mais intenso, né? Isso não há dúvida.
Você está falando da distância, eu tive em Efésios, ele saiu daí até Efésios, dá mais ou menos uns 4.000 quilômetros, iam pelo Mediterrâneo e depois caminhava ainda. Nesse período aí. Você teve, é importante contar esse exemplo aqui, você teve na casa que Maria de Nazaré morou. Depois que o Cristo foi crucificado. Olha que coisa fantástica. Não tem problema a gente fazer assim, pegar férias, todo mundo junto. Aí nós temos peregrinação, o que vocês acham? Mas você tem que ir, o máximo que pode é protetor solar e tênis, tá? Então, o mais interessante disso tudo, que eu acho, é isso que a Vanessa falou. É o período em relação à vida dele, né? É o último momento da vida dele, um período curtíssimo, né? É muito intensa aquela vivência. São muitos fatos num período muito curto. Depois ele sobe ao monte, quem não se recorda do chefe? Sobe ao monte e ensina as bem-aventuranças, aperfeiçoa, portanto, a lei, dando-lhe cumprimento. Eu coloquei isso, chamei atenção aí, que ele dá cumprimento, né? Porque o Evangelho reforça a ideia de que ele não veio revogar a lei, ele veio dar cumprimento. Então já existia uma lei, ele veio reforçar essa lei, ele veio colocar essa lei numa nova forma, uma interpretação nova, uma visão nova, que é mais ou menos o que está acontecendo com a gente ao longo desse tempo todo, né? Não é à toa que a gente está aqui revendo o Evangelho, né? E acredito que a gente vai voltar ao longo dos nossos estudos, nós vamos voltar em muitos pontos. Ponto interessante que Moisés deu uma face nova para aquilo que Abraão ensinou. E assim foi. E assim foi. E Jesus já trouxe uma face nova. E você veja que Kardec, quando ele começa o estudo dele, ele retoma essas leis primárias. E fala o seguinte: não há nada de contraditório. Não há nada. Não há sobreposição de uma à outra. Não há revogação. Não há revogação. E nem, inclusive, o Evangelho, segundo o Espiritismo, em nada inova. Mas são formas diferentes de tratar sobre a mesma questão em momentos diferentes, né? E é nisso que a gente está caminhando. Por isso que, a qualquer momento que a gente pegar esse Evangelho, a gente vai refazer esse estudo, né? E acredito que vai ser sempre um estudo diferente, não é verdade? Porque eu gosto de falar, gente, eu gosto de falar, principalmente que eu estou sendo filmada. É prova, né? É o seguinte, tem que repetir. Uma coisa, a gente viria que apresentar o estudo. Outra coisa é eu estar afirmando assim, gente, aprendi, tá? Tô boa, tô aplicando, sei fazer direitinho, né? Foi muito bacana hoje que eu resolvi ligar pro Rodrigo, na hora de recapitular isso, eu quis saber em que momento foi que ele pegou, porque ele me propôs eu dar sequência com ele a partir de um momento que ele já estava fazendo o percurso cronológico. Aí eu fui perguntar para ele, então, que momento que ele resolveu partir de um ponto e ir sempre naquela linha, né? Aí tá, desliguei o telefone e tal, toca o telefone, era ele de novo e falou assim: Dani, muito bacana, eu tenho um testemunho. Imediatamente ele falou: tenho um testemunho. Ele disse o seguinte, ele estava angustiado com as coisas da vida, normal, né, gente? Normal. Ele estava ali preocupado com coisa de trabalho, questões para ele resolver. Aí eu liguei e aí ele falou assim comigo: Dani, eu estive pensando sobre o seu estudo e essa coisa assim da autoridade de Jesus é um ponto que me chamou muita atenção, porque a forma como ele vai ensinar, deu o parecer dele. E aí quando ele desligou o telefone, dizer que ele sentiu, ao dizer isso para mim, ele recapitulou a sensação de fazer o estudo. Vocês entendem? Então, eu sempre falo para vocês, né? Um chororô danado, um chororô danado, e chega aqui, eu fico boa, vou embora, boa, né? Com a sensação de que eu aprendi mais alguma coisa. Então, ele é como se tivesse revivido a sensação que traz pra gente quando a gente chega tão perto, estudando, pelo menos a gente aproxima tanto, a gente entende melhor, a gente consegue fazer o paralelo com a vida da gente, né? Lá eu queria te dar esse testemunho, né? Que foi automático, eu falei nisso, liguei o telefone, gente, como eu tô bom agora. Então eu tô repassando o testemunho pra vocês, porque estudar o Evangelho me parece que é exatamente isso, né? É a transformação, alguma transformação
há de acontecer. Aí passa na sequência lá de Mateus, né? Ele vem fazer as bem-aventuranças, nós estudamos com o chefe, né? Seria bom se ele desse um repassado, mas tudo bem. Ele ensina o Pai Nosso, depois eu queria fazer um estudo do Pai Nosso mais pra frente, para estudar isso, não é? E a Lena ainda me forneceu um material que é os chakras que são ativados conforme você vai rezando, fazendo a oração do Pai Nosso. Então eu estou começando por esse estudo, depois eu quero fazer com vocês. E aí entra o Rodrigo Daniel. O Rodrigo Daniel é esse momento em que, a partir daqui, né, que aqui ainda é capítulo 5, aí vão acontecer uns fatos que é essa recolocação da lei, né, ele reafirmando essa lei. Ele então entra no capítulo 7, que é quando o Rodrigo vem estudar com a gente a questão de não julgarmos. Aí chego eu na outra semana, falando assim, eu quase, né, quando termina o versículo 6 do capítulo 7, ele acaba de falar que a gente não pode julgar e fala que a gente não pode jogar pérolas aos porcos, não é? Que a gente não pode dar o de melhor para os cães. Eu falo, mas está julgando, não é não? Vocês lembram disso? Conclusão é qual? Isso é não julgar, né? Mas é isso num outro aspecto. Não cabe a mim dizer quem é o cão, quem é o porco, eu dizer, eu não vou estudar, não vou dar isso para ela, coitadinha, porque ela está nessa condição. Não cabe a mim. Ainda entrando na questão dos nossos estudos mesmo, nós que estamos aqui reunidos, né, no Ismael, nós que optamos em fazer esse estudo, né, em fazer os trabalhos aqui, nós encontramos aqui como lugar de suporte. Nós nos identificamos nos nossos momentos aqui, não é? Outras pessoas não. E aí quantas pessoas vêm e vão? E no entanto, tantas outras pessoas estão em tantos outros momentos, cada qual no seu momento, né? Não dá pra gente falar quem que é o cão, quem que é o porco, né? Porque seria julgar de qualquer forma, né? Fato é que cada um terá que encontrar o seu caminho, a sua forma de fazer esse percurso. E então, dos meus estudos, né, foram feitos em abril, maio e junho, a descrição, que é essa questão aí do que eu acabei de dizer, a dificuldade na evolução e o viver os ensinamentos, né? Então, a dificuldade na evolução foi aquele estudo que a gente fez, que eu falei que você vai chegar lá no reino do céu e falar, Senhor, Senhor, eu trabalhei na Ismael, eu fazia estudo segunda, eu ia na quarta, trabalhava na sexta, até sábado eu ia. E eu não vou entrar no reino do céu, vocês lembram disso? Né? E, no entanto, muitas vezes nesse momento passará uma prostituta, passará uma pessoa que, se julgarmos aqui, né, aos olhos do homem, com os nossos valores criados aqui, referentes ao sentido que encontramos aqui, nós estaremos cometendo esse erro, porque não há, né, não há currículo a ser apresentado, não há pré-requisito, não é? Não tem quem indica. Então a transformação é conforme a condição de cada um. Aquilo que o Rodrigo dizia, quer dizer, dá pra falar que o cara que é traficante, coitadinho, ele tá evoluído, né? Porque o bandido, o homicida, quer dizer, às vezes a pessoa está num momento de desempenhar uma função, num conjunto ali, na vida de várias pessoas, então realmente não dá pra gente julgar, né? E viver os ensinamentos seria aquela questão, né, da tempestade, do vendaval, a derrubar ou não a edificação que a gente faz. Lembra-se também? Em que, na verdade, essa construção, sempre a gente vai ter a questão do voltar para si mesmo, né? Porque esse reino que a gente busca, ele está dentro de nós, não é assim? E que esse despertamento e, portanto, a solidificação de tudo que a gente está buscando aprender aqui vai ser conforme o nível de adiantamento da gente. Porque falar que eu conheço o Evangelho já pode ser até um elemento. Posso falar assim, bom, pelo menos agora eu já conheço, não é?
Aí vem a questão da minha confissão. Aplicar o Evangelho é que é a parte mais difícil, né? O sofrimento é justamente, na minha opinião, quando eu confronto os fatos, confronto os elementos, as histórias da minha vida e não tenho, pelo menos no primeiro momento, certeza se a atitude que eu pretendo tomar, se a decisão, se ela está pautada neste código de ética. Se né? Porque a coisa não é só eu ter aparência de mansa, eu não preciso nem de ser mansa, a questão é o que há de intenção, é o que há de razão, o que me motiva e onde eu pretendo chegar com aquilo que eu estou fazendo. Às vezes é preciso ser um pouco mais, não é? Com o filho, eu sou uma banca de vez em quando, né? Não precisa da gente ser, o que talvez às vezes me causa muita confusão entre ser aquela pessoa bem temperada, se isso é reflexo de aprendizado, de bondade, não sei, eu vejo muitos momentos que não, né? Mas o momento de tomar decisão, o momento de agir, é que vem a grande confusão, que é o conflito interno. O meu conflito interno, nesses estudos, é justamente porque qualquer estudo, em qualquer semana que eu fizer, portanto, o fato que eu trago para o estudo, ele sempre terá aplicabilidade na minha vida imediatamente. Porque aí você trabalha com o Evangelho e o Evangelho é... Exatamente, eu já estudei isso. Assim, você fazia coincidência, olha que coincidência, eu estudei isso. Não, eu penso que se eu tivesse estudado outro ponto do Evangelho, teria servido do mesmo jeito. Porque no fundo, Jesus veio dar uma lição maior pra gente. Qual foi, gente? Amar a seu Deus. Amar a teu Deus. Amar como Jesus amou. Lembra do drama, gente? E como é que Jesus amou, pelo amor de Deus? Então, para mim, depois de tanto refletir, eu concluí isso, eu contei para vocês. Jesus nos amou fazendo isso aí, cumprindo essa função dele, ensinando, pregando, curando, né? Bom, aí então, desses estudos, peguei uma breve passagem de cada um, que foram pontos que achei que foram os importantes, assim, foram, né, não foi um único ponto, mas foram frases assim que trouxeram, ideias que trouxeram sentido, né, para o estudo. Antes de revelar-se a verdade a respeito da doutrina, verifique-se o grau de adiantamento de quem vai recebê-lo, pois poderá suceder que ainda sejamos perseguidos e mortos pelos que não estão em grau de entender o ensino. É o que eu falava antes, né? Não fala que não entende doutrina, não adianta, não vou levar lá, não vou chamar para mim o Ismael. Aliás, não vou chamar para mim ao Ismael, né, gente? Porque a atitude tem que ser da pessoa. O que muitas vezes vai trazer alguém aqui é o quê? É ela olhar e falar assim, gente, ela tá tão boa, tão animada, tão corada, né? O que é que está acontecendo? Normalmente, quando a gente vê uma pessoa transformada, a gente não fica assim, oi, e aí? Você tem feito o quê, menina? Você está com a pele boa? Como é que é isso? A gente quer saber, porque é uma necessidade de todos nós, né? É um exemplo. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não é o Cristo que sugere o distanciamento. Somos nós mesmos que criamos a barreira vibratória entre nós e Ele, pela rebeldia que tem caracterizado a nossa atitude. Rebeldia, sim, regra para mim. Mesmo que eu queira, mesmo que eu negue e fale, não, isso não é um ato de rebeldia, deixa eu explicar, deixa eu me defender. Não é ato de rebeldia, que neste momento, não adianta, no final eu concluo, não é rebeldia. Para mim. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única, né? Então, é isso. Que o apanhadão, vamos dizer assim, o resumão para chegarmos num ponto, qual seja o ponto, né? E se alguém tiver outra lembrança, outro ponto que tocou, que foi importante, que fale agora. E ao qualquer momento. Não se calme. Então, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar Jesus desce do monte. Então, peraí, quer dizer que ele subiu, estava até agora lá no monte?
num sentido figurado, sim. Porque esse subir ao monte, nesse sentido figurado, é a aproximação dele, da vibração, da energia, desse contato com o superior. Porque para passar essa mensagem, para trazer isso para a vida da gente, você precisa de fazer essa elevação, né? Então existe esse sentido figurado. Então, nesse momento em que ele está pregando, ele se eleva em relação a nós, porque ele vai fazer essa ligação do superior conosco, que é o grande papel intermediador dele, né? Então ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29 e o capítulo 8, versículo 1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Quando Jesus desceu